Teleaula Parnamirim. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de História do sétimo ano, na nossa segunda aula. Eu sou o seu professor de História, Gustavo Gabriel, e hoje nós vamos ver uma aula sobre povos e culturas africanas. Na última aula nós vimos uma aula sobre povos e culturas indígenas aqui da América. Continuando nossos estudos do sétimo ano, nós vamos ver um pouquinho sobre povos e culturas da África. Quando nós estudamos sobre povos e culturas da África, nós temos que responder uma pergunta bastante interessante. É África ou Áfricas? Por quê? Porque durante muito tempo, ao se estudar a história da África, do continente africano, se tratou como se a África fosse um grande país. Esse grande país não teria muitas distinções culturais. Além disso, ele praticamente não teria história, porque não havia muita história escrita. Lembre-se o problema que nós vimos no sexto ano, que a história teve muito tempo, sobre não se acreditar em outras fontes, além das fontes escritas. Quando isso foi sendo derrubado aos poucos, se foi vendo que sim, há muito material, há muitas fontes sobre a história da África. Ele não é só um amontoado de povos sem história, mas não. São povos e culturas com muita história. Não são somente um grande país, mas um continente gigantesco, com povos e culturas variadíssimas. Nós poderíamos falar em Áfricas, de tão variadas que algumas são umas das outras. A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ele é gigantesco. A segunda maior população do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. E tem 54 países, divididos aí durante todo esse território do continente, com centenas de culturas e povos com línguas próprias, com culturas próprias, que se diferenciam muitas vezes uns dos outros. Então, é toda uma bagagem cultural, histórica, que nós temos que estudar quando nos debruçamos sobre a história da África. Lógico que nessa aula, nós não vamos debruçar sobre toda a história da África, sobre todas as culturas da África. Não, eu escolhi aqui, com base no livro didático de vocês, algumas culturas ou alguns povos, nos quais nós vamos debruçar. Mas sabendo que isso aí não ocupa pouquíssimo, de tudo aquilo que já se sabe sobre essa história e sobre a cultura dos povos da África. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os aspectos físicos do continente africano, porque isso aí vai nos ajudar quando nós formos estudar aí sobre a localização de cada um dos povos que nós vamos ver adiante. Falando um pouquinho sobre os aspectos físicos da África, vamos ver essa manchona amarela aqui, O que essa manchona amarela é? O deserto do Saara, um dos maiores desertos do mundo. Nesse deserto, onde você acha que não vive ninguém, já vive alguns povos, que nós vamos nos debruçar, que são quem? Os berberes. Os berberes, eles são povos nômades, que habitam essa região aqui do deserto do Saara. Eles são nômades, ou seja, eles se deslocam, pelo deserto, e além de eles serem nômades, de eles se deslocarem, eles são responsáveis por controlar as rotas de comércio que existem por esse local aqui. Além dos berberes, nós temos também a presença do rio Nilo aqui e do reino egípcio, do Império Egípcio, que existiu nesse local também durante vários milênios. Não podemos nos esquecer, Estudamos no sexto ano isso aí. Baixando aqui do deserto do Saara, nós vamos ter uma área aqui, pintada em laranja, que é conhecida como Sahel. Essa área ela é banhada por vários rios, sendo dois rios importantes dela, o rio Senegal e o rio Níger. Nessa área aqui, que vai do Atlântico até o Mar Vermelho, vão se misturar vários povos, como, por exemplo, mandingas, alçás, fulás, bambaras. Todos esses povos vão viver aqui nessa área, especialmente no que nós chamamos de Sudão Ocidental, que é essa área aqui. Esses povos vão habitar essa área, fazendo uso justamente dos rios que existiam na região. A palavra Sudão vem do árabe e significa terra de negros.
né? Durante muito tempo, esses rios foram usados por esses povos para o seu sustento, né? Seja, por exemplo, para a prática da agricultura, né? Na produção de cereais, de legumes, de árvores frutíferas, seja também para o transporte usado aí no comércio, né? De vários tipos de produtos, né? Pelo continente africano, como, por exemplo, ouro, sal, noz de cola, como nós vamos ver ali adiante. E é justamente nessa área aí do Sudão Ocidental que nós vamos estudar nosso primeiro povo, né? O nosso primeiro reino, ou império, que é o Império do Mali. O Império do Mali vai ali se formar justamente entre os rios Níger e Senegal. Nessas terras aí habitadas pelos mandingas. Os mandingas, eles vão ser o povo que inicialmente vai expandir esse Império do Mali. Acredita-se, né, de acordo com as histórias contadas pelos griots, né, que o fundador do Império Mandinga, ou do Império Mali, foi o príncipe Sundiata Keita, né? Os griots que contam a história sobre o Império do Mali, eles ainda hoje têm uma importância muito grande dentro aí da cultura dessa região. Mas o que são os griots? Os griots são indivíduos encarregados de transmitir histórias, conhecimentos e canções do seu povo. Através deles, nós sabemos boa parte daí da história do Império do Mali. Até hoje existem griots, né, que contam essas histórias passadas de geração em geração, papai e filho. Mas também griots que se concentram na área da música, né, em que cantam canções aí acerca justamente dessas histórias. Os griots, eles eram considerados bibliotecas vivas, né? E muitos reis e reinos e impérios africanos, eles recorriam a esses griots para ensinar aos seus filhos, os príncipes, várias áreas, desde botânica, história, costumes e por aí vai. Esses griots contam que Sundiata Keita, que era líder aí dos mandingas, vai derrotar os sócios e outros povos ali da região, né? Vai dominar esses povos e dar início ao que nós chamamos de Império do Mali ou Império Mandinga. E após começar aí a reinar nessa região, né? Após formar o seu império, Sundiata Keita vai tomar uma atitude que vai levar muitos a uma certa dúvida, uma pulga atrás da orelha. Ele vai se converter ao islamismo. Nessa época, a maior parte dos povos africanos, né, eram politeístas, né? Já o islamismo, a qual Sundiata Keita vai se converter, é uma religião monoteísta, em que a base da sua crença é a crença no único Deus. Por que Sundiata Keita vai se converter ao islamismo? Alguns historiadores acreditam que ele vai se converter ao islamismo porque, através dessa conversão, ele conseguiria negociar melhor com os árabes islâmicos que controlavam o comércio ali na região, especialmente no norte da África. Então, provavelmente para melhorar essas relações comerciais, ele vai se converter ao islamismo, né? E assim, né, abrir caminho para a abertura do comércio do Império Mali. O imperador, ele era auxiliado por um conselho. Ele não governava, digamos assim, sozinho. Nas imagens e representações que nós temos sobre o imperador, nós sempre vemos ele, né, o conselho ao seu lado e soldados protegendo ele e os seus conselheiros. E quando decisões muito importantes haviam de ser tomadas, ele ainda consultava mais dois altos funcionários do seu governo, o chefe das Forças Armadas e o chefe do Tesouro, o que mostra aí, né, que o imperador tinha um conhecimento bastante avançado, né, para administrar o seu reino de maneira que atendesse aí às necessidades de muitos dos povos que ali habitavam. Um aspecto muito interessante do Império do Mali é isso, é que o imperador costumava consultar os líderes das regiões dominadas, buscando aí o máximo de harmonização possível dentro aí do seu império, que vai durar cerca de 230 anos aí a partir do século XIII. Né? O Império do Mali também vai ter mais de 45 milhões de habitantes, o que mostra aí a grandeza que esse império vai ter entre o século XIII até mais ou menos a segunda metade do século XV. Bem, o Império do Mali vai ter como base da sua economia principalmente a produção de ouro. Ele vai ser o maior produtor de ouro ali da região da África Ocidental.
Mas não só de ouro vivia o Império do Mali, né? Eles também se concentravam em outras atividades econômicas, como, por exemplo, tinham uma agricultura diversificada, inhame, arroz, algodão, feijão. E percebam que algumas dessas culturas, como o inhame, o arroz e o feijão, ainda hoje são bastante consumidas aqui no Brasil, né? O que mostra um pouco que nós, brasileiros, temos também como base parte dessas culturas africanas que foram trazidas aqui para o Brasil, na época aí que elas foram escravizadas pelos europeus, né? Então, parte da nossa cultura, como nós vamos ver também ao longo de toda essa aula, é legada desses povos africanos, até mesmo na nossa comida. Eles também criavam animais como bois e cabras e também se dedicavam ao artesanato. Detalhe aí para o uso do metal e da madeira, né? Os malineses eram bastante habilidosos como artesãos, mas nós vamos ver que existiam outros povos que se destacaram, além deles, na produção principalmente da metalurgia, como nós vamos ver no Reino do Congo. E por último, eles também se dedicavam ao comércio, que girava em torno de pelo menos 4 itens: o ouro, o sal, o cobre e a noz de cola. Como eu já falei aqui do ouro, eu vou dar destaque a 2 outros materiais, que é o sal e a noz de cola. O sal vai ter uma característica de preciosidade do Império do Mali. Ele vai ser tão precioso, quase tão precioso quanto o ouro, para você ter ideia. Existiam vários centros de produção de sal, e esse sal circulava por todo o Império, mas não só por ele, por várias outras regiões ali da África Ocidental, passando até pelo deserto do Saara. Por essa característica da conservação dos alimentos, né, ele vai ter uma importância fundamental no dia a dia das pessoas. Então, por isso ele vai ser considerado tão importante. Nós também temos um certo destaque para a noz de cola. Eu coloquei aqui uma imagem da noz de cola para vocês verem mais ou menos o que é, porque provavelmente vocês nunca ouviram falar de noz de cola, né? Até eu também tinha certa dificuldade em saber o que era isso aqui. O que é essa noz de cola? É uma espécie de fruta que eles usavam, né, nas longas viagens que existiam aí no deserto, né? Ela dá uma espécie de saciação de sede e é um estimulante. O uso dessa noz de cola era feito principalmente nessas grandes viagens, mas como era um produto bastante difícil de se obter e de conservar, aqueles que comercializavam a noz de cola tinham que estar sempre trocando suas embalagens, que eram feitas de folha durante a viagem, para não estragar, né? Ele acabou também sendo uma espécie de iguaria que os ricos aproveitavam e ofereciam, por exemplo, a seus visitantes mais ilustres. Então, por exemplo, a produção da noz de cola que vinha da floresta era bastante difícil, né, a extração e o transporte, mas o preço da troca dela era tão grande que valia. Aí, nós vamos ver que a noz de cola vai estar presente não só na cultura do Império do Mali, mas também de outros reinos africanos ali da região, principalmente do Sudão, né? O historiador José R. de Macedo, ele também vai apontar que o Império do Mali vai ser um dos principais impérios ali daquela região. E isso vai estar, segundo eles, sustentado em pelo menos 4 grandes pilares. Que pilares são esses? Primeiro, um poderoso exército. Por quê? Como todo império, né, o Império do Mali também tinha problemas, né, relacionados a esses povos dominados que às vezes se rebelavam. Ah, professor, mas você não disse que o imperador ele costumava consultar os líderes? Mas sim, isso acontecia. Mas isso não quer dizer que ele estava imune a revoltas dentro do seu império. E esse poderoso exército, composto por arqueiros, lanceiros, cavaleiros, né, eles ajudavam a conter essas revoltas. 2. Uma estrutura administrativa eficiente. Havia em cada uma das regiões do império líderes, né, responsáveis por administrá-las. E esses líderes, eles entravam em contato com o imperador caso ocorresse algum problema nas suas regiões. 3. Ele controlava áreas de extração de ouro. O ouro, né, uma pedra preciosíssima, né, era, como eu falei para vocês, né, a base aí da economia do Império Mali. Então, era fundamental que ele controlasse as áreas de extração de ouro. E, por último, consultava e respeitava os povos dominados. Isso aqui é fundamental, como eu falei para vocês, porque ele, aos poucos, foi ganhando a confiança de vários povos, justamente por respeitar a religião, né, e os costumes de cada um desses povos dominados.
Lógico que com o passar do tempo foram surgindo outros centros de poder naquela região, como por exemplo o reino de Songhai. E através de guerras e até mesmo revoltas internas, o Império do Mali foi se enfraquecendo. Um dos maiores perdas vai acontecer no século XV, quando uma das principais cidades do Império, na cidade de Tombouctou, né, vai cair em razão justamente de um ataque desse reino de Songhai. E nós vamos ver no século XV a decadência do Império do Mali, justamente próximo aí também da chegada dos povos europeus à região. Dando continuidade aos nossos estudos dos povos africanos, agora nós vamos falar um pouco sobre os bantus, né? Aqui nesse mapa, né, nós temos o continente africano divididos em reinos, cidades e grupos étnicos antes da chegada dos europeus, né? Antes aí do período colonial, que nós chamamos. Nessa legenda aqui nós vemos como esses povos eram divididos. Aqui existem os sudaneses, né? Nós estudamos aí na presença justamente do Império do Mali, essa área verde, né? Embaixo aí dessa área que é o Sudão, né? A terra dos negros, nós vamos ter uma área laranja bem grande que vai representar justamente a área dos bantus. Essa área aí, né, dos bantus, ela vai basicamente constituir-se de vários povos, né, que durante mais ou menos 2.500 anos vão migrar por aquela região, né, e nessas migrações vão constituir aldeias e cidades. Ao lado do deserto do Saara, justamente esses bantus vão constituir uma vasta civilização, né, que vai justamente ter uma origem ancestral comum. Tanto que eles vão falar línguas muito parecidas entre si, com poucas diferenças. Todas essas regiões aqui, os negros que viviam nela, né, eles falavam línguas aparentadas, digamos assim. Durante essa migração, como eu falei para vocês, eles dominaram várias técnicas, como, por exemplo, técnicas de agricultura. Mas talvez aqui tenha chamado mais atenção foi justamente o domínio e a técnica da metalurgia, ou do trabalho de metais. Em especial, o trabalho com o ferro. Esse trabalho com o ferro, a metalurgia, vai permitir que alguns desses povos bantus se destaquem sobre outros povos. E assim também vai permitir a formação de reinos ali naquela região. Como exemplo, nós temos o Reino do Congo. O Reino do Congo vai se formar da bacia do rio Zaire, que vai ser chamado pelos portugueses de Rio Congo. Se você não encontrar o rio Zaire, você pode encontrar o rio Congo ali, né? Na bacia do rio Zaire, os Bakongos, que era um desses povos bantus que habitavam ali, vão dominar outros povos que também possuíam linguagem de origem banta aí, né? Por volta aí do final do século XIII. Essa dominação que vai existir vai permitir o fortalecimento, né, dos Bakongos e, posteriormente, a formação de um reino. Acredita-se que o fundador, né, do Reino do Congo vai ser Nimi Alukene. Ele que vai ser o responsável, né, segundo as histórias locais, por expandir os domínios do seu povo, Bakongo, e ele vai ser considerado o herói fundador do Reino do Congo, né? Sendo o primeiro a receber o título de Manicongo, que significa Senhor do Congo, né? Essa região aqui vai ser a região que vai compreender todo esse reino chamado de Reino do Congo, tendo como capital a cidade de Mbanza Congo aqui, ó. Se você perceber, ela fica quase no centro do reino, né? Um pouco distante do rio Congo, mas sua localização é importante porque como ela ficava no centro, ela conseguia administrar as várias áreas aí desse reino. Bem, o Manicongo, ou o Senhor do Congo, ele vai governar assim como o imperador do Mali, com o auxílio de um conselho. Nós não temos aí uma certeza de quantas pessoas faziam parte daquele conselho do imperador do Mali, mas nós temos uma ideia sobre quantas pessoas faziam parte, né, do conselho do Manicongo, né? Acredita-se que 12 pessoas faziam parte desse conselho do Manicongo. Além disso, dessas 12 pessoas, e aí é uma informação importante, 4 eram mulheres. Essas 4 mulheres representavam o chamado clã das avós do rei, né? E é muito importante nós sabermos isso aí, porque não é a primeira vez que nós vemos uma sociedade africana em que as mulheres têm uma certa preponderância, né? Nós vimos lá no 6º ano, né, que o Egito também
as mulheres também tinham uma certa importância dentro da sociedade egípcia. Aqui nós também vemos as mulheres alcançando cargos importantes, né, na função de conselheiras do Manicongo, né? Os conguenses, eles vão ter técnicas apuradas de trabalho com ferro. Só que o trabalho com ferro é um trabalho que vai ser principalmente da nobreza, né? Tanto que não eram passadas essas técnicas de trabalho com ferro para as pessoas mais simples, né? O trabalho de metalurgia, o trabalho da fusão do ferro, era um trabalho que ficava muitas vezes nas mãos dos nobres, né? E somente nas mãos deles, né? Além do ferro, outro produto que vai ganhar destaque, né, aqui vai ser justamente o sal, ou a produção de sal. Assim como lá no Império do Mali, né? Então, não é só no Império do Mali, mas também no Reino do Congo que o sal vai ter a sua importância, né? Aquela região ali do Reino do Congo vai possuir cidades, né? São as Nibansas, mas também vai ter várias aldeias, né? As Lubatas. Essas aldeias, né, e cidades, elas pagavam, né, tributos para o Manicongo, né? Tanto em forma de dinheiro como na forma de produtos. Por quê? Porque eles acreditavam que o Manicongo, além de rei, era um líder espiritual, né? Que ele era uma ligação entre esse plano e o plano superior, em que habitavam seus ancestrais, né? Os seus deuses, suas entidades sobrenaturais, né? E para que essa ligação se perpetuasse, eles tinham que agradar o Manicongo, e eles faziam isso justamente através desses tributos, né, na forma de dinheiros e produtos, né? Esse Manicongo, então, lhes oferecia proteção espiritual, né? E outro detalhe muito importante é que o Reino do Congo tinha uma moeda única. Toda aquela região, né, possuía uma moeda para o comércio de produtos. Essa moeda era o nizimbo. O nizimbo era uma espécie de concha, né, que era retirada da ilha de Luanda, mas só que não era qualquer um que podia ir lá pegar essas conchinhas, não, né, como hoje a gente faz na praia. Não, essa concha, sua exploração era de propriedade exclusiva do rei. Então ninguém podia ir lá e se meter a besta e tentar pegar essas conchas, não, né? Porque somente o rei poderia explorar essas conchas e a distribuição do nizimbo pelo rei, né? No Brasil, os bantos tiveram muita importância, porque a maior parte dos escravizados que entraram entre os séculos XVI e XIX eram falantes de língua de origem banta. Tanto que, hoje, no nosso português, nós podemos ver diversas palavras que são justamente de origem banta que nós usamos no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, como, por exemplo, berimbau, que é aquele instrumento usado na capoeira, caçula, como nós chamamos os filhos mais novos, canjica, né? Aquela comida que nós comemos em junho, feita de milho, carimbo, né? Que é aquele selo que nós colocamos nos documentos, cochilo, dendê, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute, samba, são todas palavras de origem banta que fazem parte do nosso português hoje, o que mostra aí nossa ligação, né? Através da linguagem, com os nossos ancestrais que vieram justamente do continente africano. Por último, nós vamos falar um pouquinho sobre os iorubás. Os iorubás também vão ser povos que vão ocupar aquela área ali, próxima à região do Sudão, né? Do Sudão Ocidental, né? Eles são povos de grande importância cultural aqui no Brasil. Por quê? Porque algumas regiões aqui do Brasil, em especial a Bahia, como nós vamos ver, tem uma arte, uma cultura de forte influência dos iorubás, né? Eles vão habitar principalmente em cidades. Aqui nós vamos ter várias cidades, né? Iorubás, né? Essas cidades iorubás, elas vão ser cidades-estado. O que são cidades-estado, gente? São cidades, como eu já falei para vocês, né, lá no 6º ano, que possuem o quê? Um governo, né, governança, leis e uma cultura e costumes próprios, né? Elas não formam um reino só, mas é como se cada cidade dessa representasse um reino, né? Tanto que muitos historiadores ou estudiosos chamam essas cidades não só de cidades-estados, mas de cidades-reino. Em especial, algumas delas se destacaram, como a cidade de Ifé e a cidade de Oió, aqui, e a cidade de Queto. Em especial, Ifé e Oió, como nós vamos ver aqui no próximo slide, né?
A cidade de Oió, ela vai ser a capital política dos Yorubás, mas também a capital comercial. Nós vamos perceber isso porque seu governante era muito forte e naquela cidade nós devemos ter vários bairros, né? E esses bairros eram bairros comerciais, divididos de acordo com o que se comercializava. Existia um bairro para curtume, que é o trabalho com couro, existia um bairro justamente para serralheria, para o trabalho com madeira, um bairro para fundição, que era o trabalho com metais, né? A principal força dos Yorubás vai ser o comércio, né? Então, eles são povos que vão se dedicar ao comércio. Não que não existisse agricultura, minha gente. Ou não que não existisse artesanato, mas o comércio era a principal força desses povos Yorubás, né? Além da importância de Oió como capital política e comercial, nós temos a cidade de Ifé, que era a cidade sagrada dos Yorubás, né? Ela era a capital religiosa. Por que isso, né? Porque lá, naquela cidade, eles acreditavam que haviam nascido todas as coisas. Aquela cidade era o que eles chamavam de umbigo do universo, né? A partir dali, né, todas as coisas se formaram. Por isso que Ifé era considerado um centro bastante importante para a religião Yorubá. Era tão importante que o governante da cidade, o Oni, ele tinha uma função não só política, quanto ele também tinha uma função religiosa, né? Ele ministrava os rituais religiosos que aconteciam na cidade. E sua função era tão importante como autoridade que ele abençoava as autoridades de outras cidades, como, por exemplo, a cidade de Oió, que nós vimos, né? Então, se alguém ia subir ao governo da cidade de Oió, ele tinha que antes ser abençoado pelo Oni da cidade de Ifé. Até hoje, né, nos dias atuais, o Oni da cidade de Ifé tem uma importância histórica muito grande, né? Justamente por essa questão religiosa, né, que circunda aí a sua figura, né? Como eu falei para vocês, os bantos eles tinham uma cultura e uma linguagem semelhantes, né? Mas por viverem em cidades-estados, eles não chegaram a formar um estado centralizado. A respeito, por exemplo, como nós vimos do Reino do Congo e do Império do Mali, e outros reinos da região, como por exemplo o Reino do Benin, que vai se formar aqui nessa região também de habitação iorubá. Os iorubás vão chegar aqui no Brasil, né, em, digamos assim, em grande quantidade a partir de 1830. Por quê? Porque nessa época aí os muçulmanos vão destruir a cidade de Oió, que era a capital política deles, né? E eles vão começar então a ser vendidos como escravos aos europeus, né, aos portugueses e trazidos aqui para o Brasil, né? Eles vão desembarcar principalmente pelo Porto de Salvador, Bahia, né? E nesse período, 1830, já século XIX, eles vão ocupar naquela região ali de Salvador e do Recôncavo Baiano, principalmente trabalhos urbanos ou trabalhos domésticos, né? E a partir daí, eles vão começar a misturar a sua cultura, né? Sua religião, sua língua, sua culinária, à cultura do Brasil. Nós vamos ver isso aí muito forte, principalmente na Bahia, que é o principal ponto de irradiação dessa cultura iorubá, né? Nós vamos ter vários artistas, por exemplo, na Bahia, né, ou de origem baiana, que vão justamente ter como base essa arte, essa matriz da cultura iorubá. Eu trouxe aqui, por exemplo, como o grupo Olodum. O grupo Olodum, que muitos de vocês conhecem, né? Eles são justamente um grupo que tem como base na sua música essa cultura iorubá. Nós também temos, por exemplo, a cantora Margareth Menezes. Nós também temos artistas plásticos. Todos esses aí, né, são artistas que usam como base a cultura iorubá. Mais uma vez, eu lembro sempre para vocês que no final do capítulo, né, nós temos alguns exercícios, né, que vão nos ajudar a lembrar aquilo, né, que nós temos justamente estudado sobre as diversas culturas africanas, né? Bem, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira questão, né? É uma questão, né, de verdadeiro e falso, que vai nos trazer algumas informações que nós vamos identificar se elas são verdadeiras ou são informações falsas de acordo com aquilo que nós estudamos, né? Primeiro, a África é um país com muitos povos e línguas diferentes. A África não é um país, minha gente. A África é um continente. 2. A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros. Não. Hoje em dia nós temos vários povos de várias etnias habitando ali naquele continente. Gente branca, gente negra,
né? Até mesmo acho que gente que migrou para lá, orientais, né? Não é exclusivamente de povos negros. A África é um continente com 54 países, correto? Essa informação de 2018, mas ainda hoje, 54 países, e mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, correto? A história da África Negra tem ligações estreitas com a história do Brasil, correto? Nós vimos aí que os bantus, que os iorubais, né? Eles influenciaram muito a formação da nossa cultura, né? Desde a linguagem até a nossa culinária. Grande parte da população brasileira descende de povos africanos. Sim, correto, porque foram trazidos milhões, isso mesmo, milhões de africanos para cá, né? Nos mais de 300 anos que nós tivemos de escravidão, né? Por isso, grande parte da população brasileira tem como descendência justamente esses africanos que foram trazidos como escravos, né? Nós vamos ter outras questões aí, né? Da 2 até a questão 9, que também vão trazer informações de revisão sobre esse assunto que nós estudamos. Eu espero que vocês estejam, né, vendo também essas questões em casa, né, tentando responder elas, né, e a partir disso aí vocês vão estar revisando justamente esses conceitos que nós estudamos, né. Lembrando que as questões estão no livro didático de vocês, né, o História, Sociedade e Cidadania, do 7º ano, do professor Alfredo Boulos, né. No mais, é isso, né, espero que vocês tenham gostado, né, e até a próxima aula. Tchau! Teleaula Parnamirim.